Oi pessoal, aqui é o Bruno do Fórmula Excel e aqui nesse vídeo eu vou mostrar como contar números pares ou também números ímpares de uma lista. Então eu já preparei essa planilha, nós temos vários números aleatórios aqui e vamos fazer uma fórmula que diga quantos números pares nós temos e quantos números ímpares, né? Eu já fiz uma contagem manual, já cheguei ao resultado de 12 e de 8 e essas quantidades vão nos ajudar a validar a fórmula que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai fazer uma fórmula só, vai ser uma fórmula matricial, mas para explicar como ela funciona, eu vou fazer passo a passo, como seria a maneira simples de resolver, para depois a gente avançar e fazer da maneira um pouco mais complexa, né? O primeiro passo aqui é identificar quais desses números são pares. A gente vai começar pela fórmula do par. Então temos que identificar quais números são pares. O Excel tem uma função chamada EPAR, que ela retorna verdadeiro se o número for par. A gente vai usar essa função, a única informação que temos que informar é o número. Então eu vou clicar aqui nessa célula para a gente verificar se o número que está nessa célula é par. O Excel retornou verdadeiro porque 164 é par. A gente usa a mesma fórmula para os outros valores. E aqui a gente recebe falso porque esses dois números são falsos, né? Não são par. Agora o que a gente precisa fazer aqui a gente pode resolver esse problema de várias maneiras, né? A maneira que eu vou usar é uma das escolhas que eu fiz e por alguns motivos eu acho mais fácil assim do que de outra forma. Então o que eu quero usar é um soma, eu quero somar quantos valores pares nós temos. A gente não pode somar isso aqui direto porque isso aqui não é um número, né? Isso aqui é só um valor verdadeiro ou falso, né? Esse valor chama booleano, que é verdadeiro ou falso, e a gente precisa transformar isso em números. É muito fácil fazer isso porque o verdadeiro ele representa o número 1 e o falso representa o número 0. É aquele número binário, né? Então é 1 ou 0. Então o que a gente precisa fazer é simplesmente converter isso para número. Tem várias maneiras de fazer também. A gente pode, por exemplo, pegar esse valor, somar com 0 e aí o Excel vai retornar 1 e aqui quando for 0 vai retornar 0, porque esse aqui já é um valor 1 e esse já é 0, então talvez fique um pouco complexo, um pouco complicado para quem não está acostumado com isso, mas é uma maneira lógica, né? Isso aqui são valores lógicos, representam 1 ou 0. Então a gente pode somar 0, a gente pode multiplicar por 1, ou seja, coisas que não mudem o valor original, mas que transformem em número. Faça algum cálculo matemático que transforme esse valor em número, tá? Eu vou usar essa função aqui que chama int, que ela simplesmente vai retornar um número inteiro, e aí, como eu falei, o verdadeiro é 1 e falso é 0, mas a gente poderia fazer isso de muitas formas, tá? Agora que a gente já tem 1 quando é par e 0 quando não é par, ficou fácil, né? É só a gente somar isso daqui com a função soma, e a gente tem que são 12 números pares e já teríamos o resultado aqui. Como a gente quer com uma fórmula só, a gente vai usar a fórmula matricial para, ao invés de fazer cada execução única, né, a gente já fazer da lista inteira, a gente processar os cálculos na lista inteira. A lógica vai ser a mesma, por isso que eu expliquei passo a passo, porque a lógica é a mesma. A gente vai usar aqui a função par, e ao invés de informar somente um número, nós vamos informar uma lista inteira. Isso aqui não vai funcionar, eu vou apertar o Enter só para confirmar, mas não vai funcionar. E a gente pode verificar isso selecionando a fórmula e apertando F9 que o Excel vai executar e ele retornou um erro, não está funcionando. O que acontece? Algumas funções elas nativamente lidam melhor com listas que se chamam matriz, na verdade. E no caso da função EPAR, ela não lida com a matriz diretamente, tá? Eu fui pesquisar para resolver esse problema e eu encontrei em um fórum uma informação muito valiosa para fazer isso funcionar, que é simplesmente adicionar o 0 aqui. Eu vou colocar o link desse fórum aqui na descrição, caso você queira olhar, e também para dar um crédito, né, para a pessoa que deu essa dica.
ela deu essa dica há muito tempo já, então, e foi muito útil aqui para a resolução disso, dessa forma mais direta, com uma fórmula só, né? Então a gente coloca 1 mais 0 aqui, para não modificar os valores, mas para permitir que a gente use matriz. Se eu selecionar e apertar F9, olha como a coisa já mudou, né? A gente conseguiu esses resultados aqui e em uma linha só. A gente tem aqui uma lista de valores em uma fórmula só. Ao invés de ter que fazer um por um, a gente fez na lista inteira, né? Eu apertei Ctrl Z para voltar, então a gente já tem o primeiro passo. Vou só apertar Enter para confirmar, mas continua dando erro, a gente precisa continuar com o cálculo aqui. Lembra que eu converti verdadeiro e falso para números, e eu fiz isso usando a função int, né? Então eu venho aqui e agora eu uso a função int também em tudo isso daqui. Vou selecionar e apertar F9 para ver como é que tá ficando. E ficou igual aqui, né? Ficou 11100. Cada ponto e vírgula representa um outro valor, que aqui no caso seria uma outra linha, né? Então a gente já está conseguindo chegar onde quer. Aperta Ctrl Z e agora só falta somar tudo, né? Igual a gente fez aqui nessa célula do 12, né? Eu vou apertar Enter e vai dar erro, porque a gente está usando uma fórmula matricial. E para usar a fórmula matricial, ao invés de Enter, a gente tem que apertar Ctrl Shift Enter. E aí nós chegamos ao 12, ao mesmo 12 que tem aqui, porque são 12 números pares. Isso aqui foi só para auxiliar o nosso raciocínio, a gente não precisa mais e tem o resultado aqui, né? E aí, para chegar ao ímpar, a gente pode usar a mesma. Só que ao invés de par, a gente pode usar a função ímpar, né? E aí, Ctrl Shift Enter para funcionar. Eu digitei alguma coisa errada. Ele ficou aqui o par, né? Deixa eu tirar. Ctrl Shift Enter e aí ficou o 8 também. Então, com isso, a gente fez uma fórmula matricial para contar quantos números pares ou ímpares nós temos em uma lista só, em uma lista de números, né? Se eu puder dar mais uma dica, é que no caso do soma, a gente pode usar a função somar produto e aí não precisa apertar Ctrl Shift Enter, é só apertar o Enter que vai funcionar aqui também. É só um detalhezinho para quem costuma usar a forma matricial, já é como se fosse um atalho para não ter que apertar Ctrl Shift Enter. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu dei essa dica no meu site, eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso você queira ver os outros tutoriais que eu já coloquei por lá. E mais um recado, eu vou convidar você a entrar na minha lista de e-mails, onde toda segunda-feira eu envio as novidades do meu projeto de Excel. Então se eu tiver curso novo, se eu tiver tutorial novo, eu vou avisar por lá. Vou deixar o link aqui na descrição também. Um grande abraço e até a próxima.